25, todos encontraram? Diz assim: então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Deixa eu baixar só um pouquinho aqui para não ficar ressonando. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Hoje de tarde, quando eu li o versículo, porque o pastor mencionou essa semana, esse versículo, ele falou assim: olha, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E isso ficou aqui. Aí hoje de manhã, quando eu sentei ali, eu lembrei. E eu comecei a lembrar da morte. Eu comecei a refletir sobre a morte. E a morte é nosso último inimigo, você sabia? É o último inimigo do ser humano. É o último inimigo que nós enfrentamos, é a morte. E na maioria das vezes ela sempre vence. Ninguém escapa da morte. Um dia ela vai chegar para todos. Ela vai chegar para todos. E ela é especialista nisso, em matar. E ela é especialista em matar fisicamente e espiritualmente. Existem dois tipos de morte. E essa morte, ela também é criada por Deus. Ela é criada por Deus. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos diversos milagres de Jesus. Mas nesses evangelhos também encontramos 3 pessoas cujos Jesus ressuscitou, trouxe a vida. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Foram 3 pessoas que já tinham morrido quando Jesus chegou. Mas Jesus trouxe a vida. A filha de Jairo. A filha, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Tem 3 coisas que eu queria falar para você nessa noite. E eu queria começar falando primeiro sobre a menina que estava ainda na casa do pai. A filha de Jairo, ela tinha 12 anos de idade. E Jairo era um chefe da sinagoga, ou seja, inimigo de Jesus, não se dava com Jesus. E essa menina adoeceu a tal ponto, e Jairo, desesperado, foi atrás de Jesus. Encontrou Jesus desembarcando e se prostrou aos pés de Jesus e pediu socorro pela sua filha. Jesus não hesitou, mesmo Jairo sendo um chefe da sinagoga, um dos sacerdotes, uma das pessoas que tinham um dogma religioso, que perseguia Jesus. Jesus: eu vou na sua casa. E Jairo aceitou juntamente com Jesus e caminhou. No meio do caminho, Jesus para por uma mulher com fluxo de sangue, mas Jesus vai na casa de Jairo. E quando chega lá, a menina já estava morta. E Jesus gritou que ela só dormia. E Jesus trouxe a vida àquela menina. Jesus ressuscitou a menina. O outro caso que nós conhecemos é do filho daquela viúva. Ela tinha um filho só e ela era viúva. E esse menino morreu e Jesus estava em outra cidade. E fizeram o cortejo e aí ia levando para enterrar. Jesus no caminho encontra o funeral. Jesus se compadece dessa mulher que nem era conhecida de Jesus e nem era inimiga de Jesus. Jesus nem a conhecia, mas Jesus se compadeceu dela e Jesus toca no esquife e o menino volta a viver. E ele entrega a mãe do menino. Mais uma vez Jesus ressuscita uma pessoa. Lázaro, irmão de Marta e Maria. Maria, aquela que derramou perfume em Jesus. Jesus gostava muito de Lázaro, amava muito Lázaro, era amigo de Jesus, conhecido de Jesus. E Jesus tinha saído de Betânia e tinha ido embora. E Lázaro adoeceu. Então, as irmãs de Lázaro mandou avisar Jesus
o mensageiro foi, encontrou Jesus e deu o recado. Jesus leva mais 2 dias antes de voltar. Quando Jesus volta, Lázaro já estava morto e sepultado. Já estava no túmulo. Já estava dentro do túmulo sepultado e já cheirava mal. Jesus chora, se compadece e Jesus vai lá e tira Lázaro de dentro do túmulo. Ressuscita Lázaro mesmo dentro do túmulo. Nós entendemos uma coisa interessante. A morte, ela vem sobre justos e injustos. Ela vem sobre pessoas crentes e não crentes. Ela vem sobre negros, brancos, pardos. Ela vem sobre todas as pessoas. Deus, Ele não poupou pessoas. Ele deu uma punição ao ser humano. A morte vem para todos. A morte física. Todos nós vamos um dia morrer. Todos. A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez. Mas tem casos na Bíblia de pessoas que morreram 2 vezes. Está aí 3 desses. Porque Jesus quebra as regras para aquele que crê. Foi Ele mesmo que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que esteja morto, essa pessoa viverá. Ainda que a pessoa desça à sepultura, Jesus vai ressuscitar essa pessoa. Jesus não está olhando para a pessoa, mas sim para a fé da pessoa. Tem algo que chama a atenção de Jesus. A Bíblia diz que a única coisa que agrada a Deus é o quê? Fé. Quando Lázaro estava no túmulo, Jesus chega e ele não ora assim: Deus ressuscita Lázaro. Ele fala a Deus, agradecendo a Deus porque ouviste, e não porque Deus não tinha ouvido a oração de Jesus, para que todos vissem Lázaro ser ressuscitado e a glória de Deus fosse manifestada e todos glorificassem a Deus. As coisas acontecem nas vidas das pessoas não por acaso. Nós temos um dizer, né, que não é bíblico isso aí. Não cai uma árvore, uma folha da árvore, se Deus não permitir. Mas tudo que acontece é com a permissão do Pai. Isso aí está escrito. Vida, morte. Deus deu a vida aos ímpios, pessoas perversas, pessoas más, e elas vivem na terra, têm o mesmo direito que a gente, o mesmo direito do santo, o mesmo direito do justo. Elas vivem matando, roubando, se prostituindo, e elas vão para o mesmo lugar, o sepulcro. Elas vão ser sepultadas um dia. Os bons também vão um dia morrer, um dia vão descer à sepultura. Tá aqui 3 exemplos. Exemplo de uma pessoa que Jesus poderia não se compadecer dela, porque era filha de quem? De um chefe da sinagoga, um homem que nem gostava de Jesus. Mas Jesus foi lá e ressuscitou aquela pessoa. Outra mulher estava com filho lá, Jesus nem conhecia, Jesus nem tinha afinidade, e ela nem pediu a Jesus. Jesus se ofereceu, se compadeceu e ressuscitou. E outra era amigo íntimo de Jesus. Jesus ressuscitou. Mas existem 2 tipos de mortes. Existe a morte física, que todas as pessoas vão experimentar um dia. E existe a morte espiritual. E essa morte é a pior delas. Essa morte, ela é a mais sagaz, ela é a mais perversa. Ela é a mais dolorosa, porque ela é silenciosa como o câncer. Existem 3 tipos de pessoas que provam dessa morte. E eu queria fazer uma comparação entre as 3 pessoas que morreram. A menina, ela morreu, estava ainda na casa do pai. Jesus encontrou na casa do pai. Morta, mas aonde? Na casa do pai. Tem pessoas que são assim. Elas estão mortas dentro da casa do pai. Elas estão mortas. E sabe como é que é morta dentro da casa do pai? Elas morreram espiritualmente. Elas não conseguem, ela até está na casa do pai, mas não consegue sentir a presença mais de Deus.
ela não consegue mais sentir o fôlego de vida espiritual. Ela já não consegue mais orar, ela não consegue mais jejuar, ela não consegue mais cantar para Jesus, glorificar a Jesus. Ela está dentro da casa de Deus, ela está no meio do povo de Deus, ela está dentro da casa do Pai, na presença do Pai, mas está morta. Apocalipse capítulo 3, verso 1 vai dizer: tem nome de que está vivo, mas estáis mortos. Mas aí o texto anterior diz: eu conheço as tuas obras. Essa é a pessoa que está morta dentro da casa do Pai. Outro exemplo é o menino. Ele já tinha morrido, já tinham feito ali o cortejo e já estava indo direto para onde? Para a sepultura. Estava caminhando para a sepultura. Tem pessoas que morreram a tempo. Tem pessoas que foram veladas na casa do Pai, já saíram da casa do Pai, está a caminho da sepultura. Sabe quem são essas pessoas? Pessoas que ela tanto faz, tanto fez e está na presença. Elas já saíram. Ainda tem o temor de Deus, ainda creem, mas não tem prazer em estar na casa. Não tem prazer mais. Já passou de um estado pior do que o primeiro. Se apagou. Ela vem para a igreja porque o irmão vai na porta, adula e chama. Ou quando o pastor vai visitar. Ela não tem mais prazer em orar, ela não tem mais prazer em buscar, ela não tem mais, nem com a dor ela consegue voltar para a casa de Deus. Ela só não está fazendo besteira, mas já está indo para o sepulcro, para ser sepultada. Outro exemplo de pessoas é como diz, Lázaro já estava onde? No sepulcro, já estava sepultado, já cheirava mal. Tem pessoas do mesmo jeito. Tem pessoas com esse tipo de morte. Ela já morreu, ela já foi velada, ela já foi conduzida até o sepulcro e já foi sepultada. E já está apodrecendo, já está podre, já se entregou ao pecado de vez, já está cauterizada, ela já chutou balde, ela já escancara. Até falar mal de Deus ela fala. Ela já virou uma pessoa rebelde ao reino. Ela já está lá de um jeito que, se chegar de junto, fede de tanto pecado. E está às vistas. O corpo já cheira mal. São pessoas que estão mortas. Uma na casa do Pai, uma a caminho do sepulcro e uma já sepultada. Mas todas estão mortas. Eu trouxe essa mensagem comparando 3 pessoas que morreram fisicamente com pessoas espiritualmente, porque Deus falou algo profundo em meu coração. Falou algo profundo. Deus mostrou para mim o tipo de pessoas que tem na igreja hoje. Quando eu comecei a pensar na morte, eu comecei a pensar também na morte espiritual. E eu me olhei assim. Eu comecei a me olhar. Eu comecei a me ver. A primeira coisa que eu faço quando eu leio uma palavra, quando Deus fala comigo, é olhar para a minha vida. Eu falei: Senhor, será que eu estou nessa situação? As preocupações têm tirado a tua presença da minha vida? Será que eu ainda tenho temor de ti? Será que eu ainda tenho prazer de estar na tua presença? Será que eu tenho prazer de cantar para o Senhor, de adorar o Senhor, de falar do teu nome? Será que eu ainda tenho prazer de estar em comunhão? Será que eu ainda tenho prazer de sentar à tua mesa? Ou eu tenho um nome que está vivo e está morto? A gente faz um autoexame, a Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo. E quando nós nos examinamos, nós entendemos quem nós somos na presença. Aí eu entendi que eu não sou perfeito, mas eu não estou morto. E eu falei: se eu sim me sinto assim, imagine as outras pessoas que não estão no meu nível. Como é que estão essas pessoas? Aí eu comecei a lembrar de uma conversa que eu tive com um irmãozinho que eu estava ontem até tarde, para não citar nome aqui. E o irmão perguntou por algumas pessoas na igreja. Tem algumas pessoas que estão trabalhando, está passando por alguns problemas, mas tem gente que abandonou a fé. Tem uns que está vindo, mas está vindo a pulso quando eu vou buscar. Eu comecei a ver a trajetória da igreja. E eu lembrei, na hora que eu estava escrevendo essa mensagem hoje,
eu lembrei das mortes espirituais, como começa. E a gente às vezes pergunta, né? O irmão está lá fora, saiu, não está vindo mais. Mas também tem gente morta dentro da igreja. Tem gente morta dentro da igreja. Tem gente que está lá na casa do pai ainda. Acabou de morrer. Está dormindo. E a gente tem que entender que não importa se morreu agora, se está morto há uns tempos, ou se já está sepultado. O problema é que está morto. Mas existe um Deus que ressuscitou as pessoas que eu citei na Bíblia. Existe um Deus que ressuscitou quem foi buscar ajuda. Nos 3 casos, nós temos 2 que alguém se preocupou. As 3 pessoas eram amadas por todos. A filha de Jairo era amada pelos pais. O jovem era amado pela mãe e uma multidão que estava seguindo o funeral. E Lázaro era amado por tanta gente que chega a Jesus e chorou. Todas as pessoas eram amadas, independente das suas situações, independente de quem era, independente de como viviam. Pessoas amavam e queriam ver bem, por isso buscaram ajuda. E essas pessoas, pela fé, foram ressuscitadas. São pessoas que estão mortas, mas que tem jeito. Pessoas que estão apagadas, mas pode ser acesa. Pessoas que estão cegas, não conseguem mais enxergar a luz, mas pode abrir uma luz no fim do túnel. Jesus disse assim, com o texto que nós acabamos de ler: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas ele dá uma condição: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. A gente pode ter morrido espiritualmente, mas tem fé no coração aí. Ainda existe fé para ressuscitar. Ainda existe fé para levantar a chama que existe aí dentro. Ainda existe fé porque ela é o combustível da ressurreição. Jesus não disse que ressuscitou as pessoas porque se compadeceu, porque viu fé. Jesus viu fé no coração das pessoas. Aquela mãe, quando Jesus parou, com pena dela, mas ela não duvidou de Jesus. Ela podia ter impedido Jesus de tocar no caixão, mas ela deixou porque creu. O texto de Lázaro é bem claro. Jesus chega diante do túmulo e alguém diz: ele curou tanta gente, será que ele não podia ter feito alguma coisa? Marta e Maria começou a indagar e Jesus disse assim: eu não falei com vocês, se você crer, vocês verão a glória de Deus? Jesus fez questão de lembrar: se vocês crerem, verás a glória de Deus. Mas a gente, para ver a glória de Deus, nós precisamos estar como? Vivos espiritualmente. Porque sem santificação, ninguém pode ver a quem? A Deus. Não é da morte física que nós temos que ter medo. Porque todos nós um dia vamos morrer. Mais cedo, mais tarde, vamos morrer. Mas da morte espiritual, que é essa aí que é o problema. Ela é calada, ela chega devagarzinho. É uma ocupação aqui e eu digo: não vou hoje no culto. É uma ocupação aqui: hoje não vou orar não, estou cansado. Eu não vou ler a Bíblia hoje porque estou com as vistas cansadas. Tenho coisa para fazer. E começa a se apagar. Vai se apagando. É um ciclo de oração que é feito e as pessoas não conseguem se enquadrar. É as coisas que Deus vai trazendo para alimentar a igreja e a pessoa rejeita o alimento. É aquele filho fastio que não come e vai adoecer e vai morrer. Tem muita gente que está nesses 3 estágios. Uns ainda está dentro da casa, acabou de morrer, o corpo ainda está quente. Outros estão no caixão indo para o sepulcro. E outros já estão enterrados totalmente. Tem pessoas que não estão no meio da gente mais, porque morreu a primeira morte, deixou passar para o 2º estágio e agora já está em estado de putrefação.
Mas teve uma voz que chegou na porta do túmulo e falou: Lázaro, sai para fora. Vem para cá. Sai desse lugar e vem para cá, para junto de mim. Jesus chamou Lázaro para onde? Para de junto dele. Mas antes, Jesus pediu para fazer uma coisa. Nos 3 casos, na de Jairo, mandou que todos saíssem do lugar. Mandou que todos saíssem do lugar. Do jovem mandou que parasse o quê? O caixão. E de Lázaro mandou que removesse a pedra. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mortas, mas tem uma multidão de junto que não fazem nada. Uma multidão de junto que não fazem nada, só estão lamentando. Era o que estava na casa de Jairo. Muitas pessoas que não creem que a pessoa pode reviver. Aí não tem mais jeito. Aí não adianta mais. Não incomode mais o mestre. A menina morreu. Não tem mais jeito. No caminho, são o choro da lamentação. Uma multidão que o segue, lamentando a morte e consolando aquele que perdeu. Também dizendo, não tem mais jeito. E lá, fizeram o pior. Levaram, enterraram e colocaram a pedra para o morto não sair, para impedir. Sabe qual é a pedra? A pedra é a incredulidade. Jesus disse, crê, ainda que morra, viverá. A incredulidade impede as pessoas de ressuscitar. A incredulidade tira as pessoas da oportunidade de voltar. Deus quer trazer de volta aqueles que estão mortos. Deus quer trazer de volta aqueles que morreram. Deus quer ressuscitar as pessoas que estão apagadas, enterradas, sepultadas na fé. Quantas pessoas não faz mais um jejum? Quantas pessoas não conseguem mais orar? Quantas pessoas vêm no culto quando dá? Quantas pessoas nem ouvem mais uma música com teor evangélico? Pelo contrário, é música do mundo o tempo todo. Quantas pessoas não assistem mais uma programação? Estão assistindo Big Brother? Quantas pessoas já perdeu o temor de Deus e já estão com um copo de cerveja na boca? Quantas pessoas já não conseguem se controlar mais quando vê uma mulher na rua? Porque o temor e o tremor acabou, morreram, estão putrefando, estão no estado de decomposição, estão mortos. Irmãos, ainda tem jeito. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a gente está assim? Eu não sei. A Bíblia diz, examine esse homem a si mesmo. Apocalipse, capítulo 3, verso 1. O texto hoje é bem curto. Capítulo 3, verso 1. Eu citei, mas eu queria ler. Apocalipse. Três, um. Diz assim. Diz assim. Amém? Diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Versículo 2: acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei o que vocês fizeram e não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Versículo 3: portanto, lembre do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo
nem mesmo a hora da minha vinda. Ó, tá vendo? Acordem antes que morra completamente, antes que o corpo chegue no estado de caveira, acabe completamente, não tenha mais jeito, porque Jesus vai chegar e pode chegar de surpresa como ladrão. E se pegar a gente morto, e se pegar a gente acabado, se pegar a gente desse jeito, a gente não vai ver a glória de Deus. Esse é o problema da igreja. Eu poderia chegar aqui hoje e trazer uma mensagem como eu queria trazer, mas Deus não deixa, porque Deus sabe que tem gente precisando, e eu sou obediente e prego. Poderia ser eu também, mas a gente precisa acordar. 3 pessoas morreram e Jesus ressuscitou as 3. E o jeito que as pessoas estavam retrata o jeito que as pessoas estão hoje na igreja. A igreja perdeu a identidade. A igreja não está mais viva. A igreja acha que avivamento é cantar, pular, se alegrar. Avivamento é obedecer a palavra de Deus. Avivamento é viver uma vida de fé intensa. Estar vivo não é quando a gente chega na igreja e chora, como eu chorei agora. Estar vivo, irmão,